Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá na costa norte de Colômbia, em Turbaco, e todos os pastores de Cartagena e de toda essa região lá, na congregação lá, do reverendo Pelufo, onde vi também por ali a Jairo Ordões e o Alberto Ceballos e vários pastores que conheço por ali. Que Deus os abençoe a todos e os guarde e os mantenha assim, nesse companheirismo, ao redor da palavra de Deus, correspondente a este tempo final, e também lá em Barquisimeto, Estado Lara, na Venezuela, que se encontram lá reunidos também hoje na congregação do reverendo William Lindart, e demais lugares onde estão reunidos nesta ocasião de hoje, quarta-feira, 11 de setembro deste ano 2024. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1, nos diz em Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 en adelante, dice, 12 em diante diz: para ver la voz que hablaba conmigo, e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em sua segunda vinda, com seu rosto como o sol. Podem sentar uns minutos, queiram ter a bondade. Para este tempo final, ele prometeu que estaria no meio da sua igreja, manifestado com o seu rosto como o sol, o qual mostra que ele é o sol de justiça, do qual em Malaquias capítulo 4, nos diz da seguinte maneira, e vamos ler ali esta porção. Porque aqui vem o dia ardiente como um horno. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça. Vem, é a segunda vinda do Senhor. E como vem a segunda vinda do Senhor, diz, e em suas asas trará salvação. Aí estamos vendo como o sol de justiça, que é Cristo em sua vinda, em sua segunda vinda, vem com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa manifestação, como o sol, é cumprida essa palavra, essa profecia, essa promessa, essa revelação que foi dada ali a João no livro do Apocalipse, com todos esses símbolos que foram mostrados
essa promessa ia ser cumprida quando se levantasse do trono do Pai, ou seja, quando faria intercessão pelo último escolhido, o qual, neste tempo final, seria realizado, e já isso é história para cada um de nós. Como o sol de justiça é ele em sua segunda vinda vindo, e isso corresponde a uma nova era e uma nova dispensação. Porque quando esteve na dispensação da graça, velado e revelado em cada mensageiro, esteve se manifestando como Cordeiro de Deus. E ele, em sua segunda vinda como sol de justiça, vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nessa manifestação que ia ser visto no meio do cristianismo e mais identificado no meio da igreja noiva, os crentes que foram lavados pelo sangue do Senhor, sob a dispensação da graça, e foram juntados e estavam em uma etapa onde, quando se fechou a porta da misericórdia, sob a dispensação da graça, houve esse chamado de Apocalipse capítulo 4 a subir a uma nova era e a uma nova dispensação, onde já se estaria pregando novamente o Evangelho do Reino, o qual ele nos disse no escrito que Moisés, Elias e Jesus estariam no fim do tempo pregando o Evangelho do Reino novamente. E ia ser visto no meio da igreja noiva uma grande carpa catedral, onde aí estaria esse ministério sendo operado pelo Espírito Santo em um véu de carne, em um filho de Deus nascido de novo, o qual, na mensagem, ministros atentos trabalhando com a profecia viva, que foi uma reunião de ministros, pregado em 13 de setembro de 2008 em Monterrey, México. Ele nos diz, e agora temos a promessa dessa terceira etapa chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus será manifestada, portanto, estará o Verbo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado, e terá também um nome que ninguém conhecia, a não ser Ele mesmo. E o seu nome é o Verbo de Deus. E em sua vestimenta, em sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque estará nesse tempo para se manifestar como Rei, e consequentemente terminará sua obra de intercessão no céu, e se converterá em Rei, no Rei dos reis e Senhor dos senhores e Juiz de toda a terra. Já não será sumo sacerdote, já não estará como Cordeiro e como sumo sacerdote, mas como Juiz e Rei. Temos a promessa de um edifício grande, uma carpa catedral, onde haverá milhares de pessoas e onde grandes maravilhas e sinais serão realizados. E haverá um quartinho pequeno de madeira, o qual se tornará a câmara secreta, onde estará Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, operando essas maravilhas. E terá um véu de carne, porque será o Verbo vindo em sua manifestação final no meio da sua igreja. Em uma mensagem de umas palavras a Jalapa, Veracruz, ele nos disse que esse seria o escritório que ele terá esse instrumento para estudar. Ou seja, que será um homem, um véu de carne, onde o Verbo
está sendo manifestado no meio da igreja noiva neste tempo final. Ele ali está falando do futuro, de uma grande carpa onde a coluna de fogo, o Espírito Santo, teria um véu. Hoje estamos no presente, vendo o véu de carne, vendo atrás do véu a coluna de fogo, o Espírito Santo cumprindo isso que foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo doutor William Souto Santiago. É o verbo, a palavra, encarnada neste tempo final, do qual, no livro dos selos, na página 256 do livro dos selos, ele nos falou e nos disse como ia vir. O verbo, a palavra, nos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá em um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra, o verbo, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, que o que foi prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor e foi anunciado, trazendo as boas novas, as notícias desse poderoso arcanjo, o Dr. William Souto Santiago, hoje estamos vendo tornado realidade. Temos a grande carpa catedral, temos o quartinho de madeira e temos o véu de carne, onde a manifestação da coluna de fogo, o Espírito Santo, está realizando o que foi prometido. Deus cumprindo sua palavra. Ele é fiel para cumprir sua palavra. E vejam o que continua dizendo, e o reverendo William Branham disse, aí podem ter na página 136 do livro de citações e também no livro dos selos, que os sinais e maravilhas, os grandes milagres são para Moisés e Elias. Portanto, aí estarão os ministérios também de Moisés e Elias e de Jesus se repetindo novamente. O Espírito Santo, Cristo, anjo do pacto, operando-os novamente, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Ele é o único que operou os ministérios. Ele é o único que operou ministérios. Ou seja, que esse véu de carne, onde o Espírito Santo está operando, nesse véu de carne, é onde o Espírito Santo está manifestando esses três grandes ministérios no meio da igreja. Não estão em nenhum outro véu de carne. E não estiveram manifestados em nenhuma outra era passada, porque não esteve a grande carpa catedral em operação. E se estava vivendo em uma dispensação que pertencia ao lugar santo. E onde os ministérios foram vistos foi no lugar santíssimo, onde no templo de Salomão, ali foram colocados dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, os quais não estavam no tabernáculo de Moisés. Jesus, em sua primeira vinda, não esteve manifestando esses ministérios durante a obra que ele realizou. Mas o melhor, ele escutou desses ministérios para sua adoção. Mas no fim do tempo, em sua segunda vinda, porquanto no templo de Salomão estão esses dois querubins de madeira de oliveira adicional aos dois de ouro que estavam ali no tabernáculo de Moisés, agora, em sua manifestação, em sua segunda vinda, tem que aparecer o ministério de Jesus e, por obrigação, tem que aparecer o ministério de Moisés e Elias. Não pode se desligar esses três ministérios, porque tudo que foi mostrado no céu e na terra, nesses dois templos, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, isso seria o que Deus estaria fazendo tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. E em sua segunda vinda, o vemos ele
o sea, el Espíritu Santo, ou seja, o Espírito Santo operando esses ministérios, esses três poderosos ministérios nesse instrumento, e a noiva, a igreja, a noiva estaria escutando a voz de Deus, a voz da ressurreição, a voz de arcanjo, o qual lhe daria à igreja noiva a adoção, a transformação dos seus corpos, como foi com Jesus. Se com o primeiro filho obteve a adoção e realizou essa obra, e chegou a um final onde cumpriu tudo aquilo para o qual tinha sido enviado para os filhos de Deus também ao escutar. Os ministérios de Moisés e Elias obterão também sua adoção e chegarão à parte culminante, onde foi vista uma grande carpa catedral, onde Deus estava ali, dando a conhecer, revelando por pregação e ensinamento a fé de rapto, o qual ele nos falou em vários lugares no livro de citações que, sob o cumprimento da visão da carpa, iam estar se revelando, sendo revelados todos os mistérios desses 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, os quais não foi permitido a João escrever, mas que agora Deus está revelando, o qual contém o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério do anjo que era diferente dos demais, o qual, nas eras passadas, todo crente estava sendo chamado pelo mensageiro da sua era, e por trás desse instrumento que era o mensageiro dessa era, Deus os estava juntando, mas eles não puderam ver o que havia atrás desse instrumento. Assim como Jacó esteve lutando com esse anjo toda a noite, a igreja noiva durante as eras sob a dispensação da graça não soltou o anjo, mas nunca viu seu rosto. Na ocasião quando Moisés quis ver o rosto do Senhor, e ele disse: a Moisés não me verá homem viverá. E ele disse que eu colocaria na fenda da rocha, da penha, para que visse o melhor as costas, porque não podia ver seu rosto e viver. Éxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 18, diz: Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Quando diz que me mostres a tua glória, mais adiante entendemos ao que se referia. Aí podia dizer rosto. Ou seja, que a glória de Deus, em sua primeira vinda, era os discípulos olharem o rosto de Jesus. Essa era a forma de olhar a glória de Deus em sua primeira vinda. E respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver minha face, vê? Ele disse que te rogo que me mostres tua glória, e aí depois diz: não poderás ver meu rosto. Isso era ao que se referia a Moisés. Vejam, em linguagem no qual aí podemos ver uma entrelinha entre Moisés, o profeta, e Deus. E ambos entendem. E disse mais: não poderás ver minha face, pois homem nenhum poderá ver minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar,
Ou seja, quando passar o seu rosto, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Como de era em era se podia ver o rosto do Senhor, pois em cada mensageiro que Deus enviou, o povo estava vendo aí essa manifestação nessa porção correspondente a essa era. Mas ia chegar um momento onde esse rosto ia deixar ser visto. E como se ia deixar ser visto se ele disse que nenhum homem podia ver o rosto do Senhor e viver? Como quando Manoa ali disse à sua esposa: morreremos porque vimos cara a cara Deus ou o rosto de Deus. Eles o que estavam vendo era o corpo teofânico de Deus. Porque ele sabia o que Moisés tinha dito, de que não podia ver o rosto um ser humano e viver. Manoa disse, mas está nos dando a promessa de que vamos ter um filho, e agora ele vai fazer que morramos porque vimos o seu rosto. Ou seja, não vamos morrer. Agora vejam vocês, tudo isso já sabemos, tudo que é aí, tudo que envolve tudo isso, mas vejam. Como depois, esse anjo do pacto se fez carne, e já então, foi tão simples ver o rosto do Senhor em sua manifestação, em sua primeira vinda, o qual foi o anjo do pacto que esteve velado em cada mensageiro, e vimos aí que, no meio do povo hebreu, veio como um jovem, simples, carpinteiro de Nazaré, do comum. E o que era algo místico para as pessoas do Antigo Testamento se tornou algo tão normal que até passou despercebido a todas as pessoas, os quais seguramente diziam: olha como Moisés lá teve a oportunidade de ver as costas de Deus, ou seja, esse corpo teofânico. E seguramente se liam todas essas porções e enquanto liam, passava esse rapaz por aí na frente. E não somente estavam vendo as costas, mas a cara, os ombros, o cabelo e tudo. Seu andar, seus dentes quando ria, ou quando ouviram chorar, suas lágrimas, e viram tudo. E não puderam ver. Esse que apareceu a Moisés, que somente Moisés viu suas costas. Vem. Quando uma pessoa é cega, não há forma de que veja a glória de Deus. E também, Deus permitirá ver a glória de Deus ao incrédulo. Que o incrédulo veja a glória de Deus, mas o melhor, vela, fecha os olhos e somente pode ver esse véu de carne, mas não pode ver o que está atrás do véu, que é a glória de Deus. O qual Jacó, vejam, na mensagem em sua presença, na página 19, ele diz: depois que Jacó lutou toda a noite em confessar seus pecados, vocês recordam o lugar onde ele esteve? Foi chamado Peniel. Peniel, ou seja, parece que ele aí o soletra. A palavra Peniel em hebraico quer dizer o rosto do Deus Todo-Poderoso. E ele escreve aí do lado do rosto, cara a cara. Jacó, o pequeno astuto, tinha corrido de tudo. Seu nome era Jacó, que quer dizer suplantador. Isso é um enganador que tinha corrido de Deus todos os dias da sua vida. Mas quando uma vez chegou à presença de Deus em Peniel, no rosto de Deus, ele se agarrou de Deus e não quis soltá-lo. E escreve ele, Peniel, do lado de uma pirâmide e as eras, ou seja, na era da pedra angular. Ele se agarrou de Deus e não quis soltá-lo. Deus, necessitamos mais Jacós. Ele se agarrou do rosto de Deus na presença de Deus.
Ele ficou até a saída do sol. Deus disse, me deixe ir, porque o sol está saindo. E ele ficou diante do rosto de Deus até a saída do sol. Mas ele se foi justificado e salvo, o sol. Oh, que coisa grande foi isso. Agora saber que ele tinha lutado desde o princípio até o fim, que ele tinha visto sinais de Deus, que ele tinha tido sonhos sobre Deus, mas isso foi um tempo que ele esteve no rosto de Deus, na presença de Deus, e desenha uma estrela de Davi ao lado. E do lado direito e do lado esquerdo desenha uma pedra angular, e na pedra angular desenha uma pedra angular para baixo e forma uma estrela de Davi e as eras para baixo. Ou seja, aí a parte das eras. Ou seja, desenha uma estrela de Davi e as eras. Pensem nisso, amigos, agora, enquanto que nos apressamos. Na presença de Deus, um homem é mudado. Na presença de Jesus em sua primeira vinda, do cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda, todo aquele que creu nele como seu Salvador foi mudado. Espiritualmente recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. E na presença de Deus em sua segunda vinda, serão mudados os escolhidos de Deus e receberão o corpo eterno e glorificado. Jacó foi mudado, agora ele podia caminhar com Deus. Sim, ele era um homem diferente do que foi quando subiu ali. A batalha agora passou. Desenha uma estrela de Davi à direita. Sim, Senhor. Ele começou a edificar um altar. Ele não acostumava a edificar altares, vocês sabem. Mas lhes digo, quando você entra na presença de Deus, você quer edificar um altar em algum lugar. Você quer encontrar alguma parte onde você possa orar. Ele edificou um altar. Ele foi limpo. E Deus tinha ganho. Agora vejam vocês, como neste tempo final, a igreja noiva, os escolhidos de Deus estariam vendo, cara a cara, esse Espírito Santo que esteve no meio da igreja e que foi prometido que viria neste tempo final, encarnado, e que o povo o iria coroar. Página 134 do livro dos selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o qual no Antigo Testamento foi chamado o anjo do pacto, o qual libertou o povo hebreu e depois fez carne na pessoa de Jesus. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecoste, esteve no meio da sua igreja e no fim do tempo, depois da dispensação da graça, estava a promessa de que esse Espírito Santo se encarnaria e estaria no meio dela, e os escolhidos, aí, no amanhecer de um novo dia dispensacional, iam conseguir ver o rosto desse instrumento no qual o Espírito Santo estaria velado, encarnado. E notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que sai no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nessa manifestação final onde o povo de Deus, ao reconhecê-lo, o coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual não ocorreu em nenhuma das eras, em nenhum dos mensageiros, nem nesse tempo onde esteve nos trazendo as boas novas. O Dr. William Souto Santiago nos disse em dezembro de 2016 que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer as boas novas, as boas notícias, e quanto mais rápido as dá ou as desse, mais rápido iria. Não ia ser coroado. Esse véu de carne não podia ser coroado como Rei dos Reis. Esse véu de carne durante a dispensação da graça era sob a dispensação do reino, a dispensação
onde estaria esse ministério de Jesus, de Moisés e de Elias operando o Espírito Santo, operado pelo Espírito Santo nesse instrumento. Aí é onde o povo de Deus o reconheceria e o veria cara a cara, veria o último rosto, a última manifestação de Deus neste planeta Terra em um profeta mensageiro dispensacional. E aí é onde o cristianismo, tanto a noiva como as fátuas, o mundo denominacional e também os perdidos e o povo hebreu estariam vendo neste tempo a manifestação do sol. A manifestação da segunda vinda do Senhor como o sol de justiça, trazendo cura, saúde aos escolhidos, a igreja noiva, a qual está a ponto de ser raptada, mas que não tinha recebido ainda a fé de rapto. Sem a pregação das duas oliveiras de Moisés e Elias, a igreja noiva não poderia ser raptada. Todo aquele que vai ser transformado e raptado estaria escutando e tem que escutar esses ministérios. E continua dizendo já aqui na mensagem que estamos lendo do irmão William. E agora esse projeto divino de uma carpa catedral gigante é o programa para o tempo final, onde a manifestação plena de Deus será manifestada e estarão se cumprindo as profecias correspondentes a este tempo final. Para a bênção da igreja noiva, para o cristianismo, para também o mundo, ver essa manifestação de Deus vai estremecer este mundo. E também os judeus verão essa manifestação. Deus vai estremecer este mundo em sua manifestação final. Vão saber que há um Deus e vão ver sua manifestação no cumprimento da profecia viva da carpa catedral, onde eu vou estar. E quem mais vai estar participando dessas bênçãos? Todos vocês também. Recordam quando ele disse que aí me veriam de novo? É o Espírito Santo, o qual estava operando ali nele e mostrando que ele também estaria no meio do povo de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo falando através do Dr. William Souto Santiago nesse momento, mas que também estará conosco na ressurreição quando voltar. Mas já quando ele voltar e vierem os da sexta dimensão, já ocorreram uma série de eventos no meio do cristianismo, no meio da igreja noiva, no cumprimento da terceira etapa, onde estaria operando esse ministério o Espírito Santo, dando a fé de rapto aos escolhidos. Já para esse tempo, estaria essa fé nesse nível tão e tão alto, que poderemos ver essas dimensões e podemos ver os que vão ressuscitar. E porquanto foi dito que os milagres grandes milagres serão, grandes milagres internacionais serão como Moisés e Elias, pois vai haver então câmeras, vão ter transmissões por satélite e haverá telões de televisão nos diferentes países, e não importa o país que for, ocorrerão também milagres nos diferentes países, mesmo que se esteja realizando a manifestação de Deus, de Cristo, em um lugar, mas ele não terá limitações. Quem não terá limitações? Esse instrumento. Não haverá limitações. Já para esse tempo, a fé que esse instrumento tiver nesse momento bastará para que esses milagres ocorram. Não terá que a pessoa ter fé, mas que com a fé desse instrumento é que se realizará todas essas coisas já nessa etapa, a qual está agora nessa trajetória até chegar a essa parte culminante. Não disse ele, Cristo, ao oficial do exército romano, quando falou do seu filho que estava doente, e disse ao oficial romano, diga a palavra e meu moço curará. E conforme a palavra que ele disse, então foi curado o seu servo. Não encontrou fé tão grande em todo Israel como encontrou nesse homem, onde viu que Cristo não tinha limitações, não havia distâncias para Cristo. Não tinha que colocar a mão sobre o doente, somente com falar a palavra. E assim será a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Será a palavra criadora sendo falada, aí estará o segredo. E não será um espetáculo público para que não haja imitações. Será algo reservado, mas vai estremecer o mundo.
todo eso se hará Tudo en isso secreto. se fará em segredo e há coisas que esse instrumento guardou e guardará para que os personificadores e imitadores não se coloquem a imitar, mas o melhor, ficarão em embaraço, em constrangimento, todas essas pessoas que se levantaram contra, porque Deus vindicará esse ministério ao final, quando tiver terminado esse trabalho. Vejam, de fazer essa separação, essa segregação, onde em São Mateus capítulo 13 nos fala desses anjos ceifeiros no fim do tempo. E estamos no tempo do Senhor em sua segunda vinda, com o seu rosto como o sol. Este é o tempo onde estamos vendo o Senhor em sua segunda vinda com seu rosto como o sol, como o viu Jacó, cara a cara. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês aí na Colômbia, na Venezuela e demais lugares onde estiverem reunidos, e também uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a quem amamos, apreciamos e sempre oramos por ele para que Deus o continue usando grandemente a favor de todo o corpo ministerial e também toda a igreja do Senhor em toda a face da terra. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marinho, e todos vocês aí que se encontram com ele, e em frente, que nos falta pouco, mas que é um tempo muito importante, onde Deus está selando todos os seus escolhidos, que é o Espírito Santo realizando esse trabalho, e depois para o povo hebreu entrará essa etapa também para eles, e para as virgens fátuas, e para o mundo que não tem oportunidade. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e muitas saudações da minha parte também para todos os irmãos das vossas congregações. Quando regressarem vocês aos seus lugares, que Deus os abençoe também a todos e guarde vocês em seu regresso. Que Deus os abençoe. E Deus guarde a todos, e vimos neste tema, em sua segunda vinda, com seu rosto como o sol. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.